Muito bem, nós temos visto durante os domingos, Jesus ressuscitou, e agora? Talvez uns devem estar pensando assim: Jesus ressuscitou, e até quando, pastor, você vai continuar falando do e agora, né? A gente é bem impaciente, então já faz alguns domingos que eu estou falando quais são as consequências da ressurreição de Jesus. Cantar que Jesus ressuscitou, falar que Jesus ressuscitou, quais são as consequências? E agora? Então talvez você está pensando assim: por favor, vamos para outro tema. Nós poderíamos ficar de Páscoa a Páscoa o ano inteiro falando do e agora da ressurreição. O que acontece depois de Jesus ter ressurreto? Mas eu prometo para você que essa vai ser a penúltima mensagem, e a última não vai ser no próximo domingo, vai ser no dia de Pentecostes. Lembra que eu falei que depois da Páscoa, depois da ressurreição, há uma expectativa. Jesus disse que derramaria o seu Espírito. Então eles estão aguardando um evento que vai acontecer no capítulo 2 de Atos, que é o evento de Pentecostes, o Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles que estavam ali. Como demora 50 dias Pentecostes, eu não vou ficar pregando até o 50º dia. Hoje é a penúltima mensagem, a partir do próximo domingo a gente muda de assunto, mas quando chegar na data do Pentecostes, eu volto para falar: Jesus ressuscitou, e agora? O Espírito Santo vai se derramar. Mas hoje eu quero olhar para um texto que é continuidade do último versículo que nós lemos. Você deve se lembrar que o último versículo que nós lemos foi Atos capítulo 1, versículo 9. É uma promessa, versículo 8, que é uma promessa e ao mesmo tempo é uma chave de leitura de todo o livro de Atos. Quer saber o que Atos vai dizer? Leia Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E agora a gente vai dar uma olhadinha no versículo 9 até o versículo 12 apenas, tá bom? Acompanhe a leitura aqui na projeção, ou se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no aplicativo, fique à vontade. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Nossa, deu um salto aqui de vários versículos. Peraí, tá certo, né? Tá certo. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Muito bem, o que esse texto tem a nos ensinar? A impressão que nós temos é que quando tudo parece que vai ficar do jeitinho que os discípulos esperavam, aí de repente tudo muda, e vem uma dúvida: como que vai ser agora? Então a gente deve se lembrar que os discípulos, juntamente com toda uma nação, está na expectativa do aparecimento do Messias, e agora o Messias nasce, cresce e se revela, e esses discípulos começam a caminhar com Jesus de perto, e ver coisas extraordinárias acontecendo através da vida de Jesus. Talvez a impressão, e a gente não percebe que é uma impressão, porque isso vai dominando o coração desses discípulos, é que agora a nossa vida chegou no ápice e no auge de que nós esperávamos. Mas de repente nós vemos Jesus sendo traído, entregue, julgado de forma corrupta, mentirosa, fraudulenta, sendo torturado, crucificado e morto. Quando tudo parecia estar no auge, de repente, uma grande queda. Pum! Jesus está morto. E eles entram novamente nessa expectativa. E agora? Mas ao terceiro dia, somos surpreendidos. Jesus ressuscita. E depois da sua ressurreição, ele fica 40 dias caminhando com esses discípulos,
falando da importância de tudo que tinha acontecido e o que estava para acontecer. É como se eles saíssem dessa parte baixa, sombria, e voltassem para o ápice. O nosso mestre ressuscitou dentre os mortos. Nós vimos ele ressuscitar Lázaro. Nós vimos tantas coisas extraordinárias acontecendo. Surdos voltaram a ouvir. Nós vimos cegos voltarem a enxergar. Nós vimos paralíticos andando. Vimos tantas coisas extraordinárias. 5 pães e 2 peixinhos sendo multiplicados por uma multidão. Tanta coisa linda que ele fez. E agora ele foi morto, mas ressuscitou e vai morar com a gente. Vimos domingo passado. É agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. É agora que a gente chegou no nosso melhor momento. E Jesus permanece 40 dias com eles, até que de repente veio novamente uma mudança de cena. Jesus começa a ser assunto aos céus, ser levado aos céus. Você percebe que eles vão vivendo de grande expectativa de que algo muito belo vai acontecer, a nossa vida vai mudar, e quando parece que isso vai acontecer, desce. É como se fosse uma montanha russa, está lá no alto, depois está lá embaixo, está lá no alto, está lá embaixo. E agora Jesus está sendo levado aos céus, e é inevitável não pensar: e agora? O que vai ser da nossa vida? Dos 500 discípulos que estão presenciando essa cena, nós vamos ver que 380 somem, vão para outro canto, vão viver a vida deles. Apenas 120 discípulos permanecem onde deveriam permanecer. E aí a gente tem essa fala: ditas estas palavras. Que palavras são essas? Domingo passado você, recorrendo, vendo no YouTube a nossa mensagem, você vai lembrar quais são as palavras que Jesus ensinou para aqueles discípulos, que ele começou a relembrá-los e ensiná-los a respeito de Atos 1:8. Mas aí nós temos essa manifestação dos céus envolvendo a vida de Jesus. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ou seja, Jesus está sendo levado aos céus. No primeiro momento, a sensação que dá é que nós ficaremos sozinhos. Aquele que esteve conosco não estará mais. Ele está sendo levado aos céus. E se tem talvez uma mensagem que nós fomos perdendo no passar do tempo, é exatamente a mensagem da ascensão de Jesus, da assunção de Jesus. Esse momento que é tão importante para a sua fé, para a minha fé, para a fé da história da igreja. Esse momento que responde: Jesus ressuscitou, e agora? A resposta é: agora, nesse momento, nessa cena, ele está sendo elevado aos céus. Mas isso que parece no primeiro momento um Jesus sendo retirado da história e deixando os discípulos abandonados, nós já sabemos o que foi prometido no versículo anterior, de que a comunidade, que os discípulos e discípulos, que nós experimentaríamos de algo muito mais profundo. Não apenas Deus entre nós na pessoa de Jesus, mas agora Deus dentro de nós, através do Espírito Santo. Você precisa entender que hoje você é mais privilegiado e privilegiada do que os próprios apóstolos, do que essa comunidade que caminhou fisicamente com Jesus de Nazaré. Porque Jesus que caminhou com eles não estava dentro deles, mas agora o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Isso é um grande privilégio. E diante desse cenário de Jesus sendo assunto aos céus, elevado aos céus, às alturas, não é que Deus está abandonando os seus discípulos. Entenda que a assunção de Jesus, essa expressão ser elevado às alturas, não é alguém que está sendo retirado de cena, mas alguém que está sendo elevado, no sentido de saindo da nossa presença física, mas sendo coroado nos céus. A expressão que Jesus foi elevado às alturas é uma expressão de coroação, uma expressão de alguém que agora está indo para assumir a glória, para assumir o controle, para assumir o reino, para assumir o poder.
Essa expressão desse que está sendo levado às alturas, e depois tem ainda a fala que ele foi envolto em nuvens, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa é uma expressão que aparece lá no Antigo Testamento, para falar de forma gloriosa a respeito de alguém que viria. E isso faz um sentido e uma mudança importante. Daniel capítulo 7, olha o que nos fala. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Ou seja, Daniel, séculos antes do nascimento de Jesus, teve uma visão, e nessa visão, ele via alguém como filho do homem, vindo em nuvens. Então essa expressão de alguém descendo do céu, envolto em nuvens, é uma expressão que tem a ver lá com Daniel. E o que essa pessoa faria? Daniel continua dizendo: e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as ínguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que Daniel está vendo aqui? Se você ler os capítulos anteriores e os versículos anteriores, Daniel tem uma visão de uma estátua gigantesca construída, e cada parte daquela estátua aponta para os reinos que estavam oprimindo a Israel: o reino medo-persa, o reino da Babilônia, que parecia ser indestrutível, e é nesse contexto que Daniel se encontra com Nabucodonosor. E diante desse cenário todo, há uma declaração profética da parte de Deus: nenhum reino pode se manter para sempre, nenhum poder é eterno. Esses que estão usando de força contra vocês, saibam que esses reinos passam, todos os reinos passam. O reino da Babilônia parecia indestrutível, mas passou. O reino de Roma, através dos Césares, que Jesus agora está dentro desse contexto ali no século I, esse reino passou. Mas existe um reino que vem, e esse reino jamais passará. E esse reino traz consigo um reino eterno. E a declaração de Daniel é que esse que vem com esse reino está envolto em nuvens, semelhante ao Filho do Homem. Nós temos também Apocalipse. Apocalipse vai dizer assim em 2 versículos, logo no início de Apocalipse: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. É a promessa que esse de Daniel, um dia todo olho verá. Uns, ao verem-no, adorarão. Outros, ao verem-no, tremerão, entrarão em estado de desespero. Essa manifestação do Cristo glorificado vai fazer com que a história tenha 2 reações. Uns vão festejar, e eu espero que você faça parte desse festejo. Eu espero que você seja essa pessoa que almeja o retorno de Jesus, que almeja a volta de Jesus. Mas há um outro cenário de pessoas que entrarão num pânico, num desespero, numa desesperança terrível. Porque esse, diz Apocalipse 14, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Esse Jesus que vem, ele vem para os seus, e os seus se alegrarão, mas ele vem com uma foice, para aqueles que não são seus, para aqueles que escolheram viver uma vida conforme o seu bem-querer, totalmente alienada de quem Deus é, e da revelação que Deus assim teve com cada uma dessas pessoas. A pergunta inicial que nós temos que nos responder: você faz parte de qual grupo? Desse grupo que não vê a hora desse Filho do Homem se manifestar em nuvens,
Ou você diz assim: tomara que isso seja apenas conversa para boi dormir, tomara que isso seja uma grande ilusão, tomara que isso só seja o ópio da sociedade, tomara que isso não seja verdade. Afinal de contas, eu vivo uma vida completamente desinteressada de quem esse filho do homem seja. Diante disso, nós temos Daniel falando desse filho do homem envolto em nuvens. Temos no Apocalipse o mesmo tema sendo retomado. E agora Lucas, ele descreve Jesus sendo esse filho do homem. Aliás, a expressão filho do homem se aplica a Jesus em praticamente todos os evangelhos. Jesus é esse que agora está sendo assunto e envolvido em nuvens, para dizer: é Ele que está indo, mas que um dia retornará. Ele está indo para ser coroado, Ele está sendo elevado aos céus para assumir o seu trono, a sua glória. Mas esse um dia voltará. A mensagem que nós esquecemos é essa: Jesus reina e voltará. Ele já reina agora. Jesus já entrou na casa do valente, amarrou o valente, e os bens do valente estão sendo saqueados, conforme Mateus diz. E os bens do valente não são coisas materiais, não é dinheiro, não é nenhum tipo de bem palpável. Os bens que está sendo dito são vidas aprisionadas, sequestradas, reféns do mal. Mas a cruz e a ressurreição fez com que o inimigo estivesse amarrado, e agora essas vidas podem ser libertas das garras do inferno. Nós fazemos parte desse povo que foi liberto das garras da casa do valente, da casa do mal. Esse reino está acontecendo. Jesus nos ensinou a pedir para que esse reino se expande cada vez mais, mas um dia esse reino se findará plenamente, inaugurando novos céus e uma nova terra. Mas Jesus já reina. Nós não cantamos isso nas canções? Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Sendo assim, quando Jesus é assunto, o texto está dizendo, Lucas está dizendo para os discípulos: Jesus de Nazaré não está apenas aqui reinando sobre vocês, Ele está assumindo o trono do universo, Ele está sendo exaltado, como nós cantamos, como Paulo cantou em Filipenses 2, do capítulo 2, do versículo 5 em diante, que ele vai dizer: tendo em vós o mesmo sentimento, pensamento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo em forma de Deus, um tempo usurpação-se igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, sendo obediente à morte, até a morte de cruz. Aí depois o cenário muda: pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É do versículo 5 ao 11 que eu declamei para você. Ou seja, quando Lucas fala que Jesus foi assunto aos céus, levado aos céus, está dizendo: Ele está revestido de glória, Ele está coroado, Ele está no trono. Talvez você se lembre de personagens na Bíblia que foram levados aos céus. Você se lembra de algum? Primeiro foi Enoque, né? A Bíblia não fala muito sobre Enoque. Fala em Gênesis, depois fala em Crônicas, fala em Salmos, depois vai ser dito em Hebreus e Judas. Parece 5 vezes Enoque. Não se sabe muito sobre Enoque, mas Gênesis inicialmente diz que Enoque andava com Deus, e Deus o tomou vivo para si. A gente não sabe o que aconteceu com a história de Enoque. O segundo que nós temos é Elias.
Diz o texto sagrado que Elias, junto com Eliseu, como que ele foi assunto aos céus? Não fale. Talvez você vai falar assim, uma carruagem de fogo. Não foi. Na verdade, a carruagem de fogo veio e separou Elias de Eliseu. E o que levou Eliseu para o alto? Elias para o céu? Um rodemoinho. Às vezes a gente fala impulso, né? Foi carruagem de fogo, ele foi na carruagem de fogo. Não, ele não foi na carruagem de fogo. A carruagem de fogo passou, separou os dois, aí o rodemoinho veio e levou Elias. História de Elias. Sabemos. Mas sabemos a história desse que foi assunto aos céus. A ascensão de Jesus. Ele está sentado sobre um alto, sublime trono, governando a história. E qualquer ser que seja apresentado como coroado nos céus, está se tornando um anticristo. Está se tornando uma paráfrase de Jesus. Eu falo com muito carinho e muito amor. Nós temos muita coisa semelhante, por exemplo, à Igreja Católica Apostólica Romana. Muita coisa é parecida. Nós cremos em muita coisa que a Igreja Católica crê. E falamos amém para muita coisa que a Igreja Católica fala. Mas tem algumas coisas que a Igreja Católica diz que nós dizemos na história, não é assim. E é muito importante entender que não é assim. E é muito perigoso continuar crendo dessa maneira. Um dos dogmas ensinados, e aqui por favor, talvez existam católicos entre nós, ouça com muito carinho, eu sou respeitoso com qualquer tradição religiosa, mas dentro do catolicismo, no dogma mariano, Maria não morreu. Maria, antes da morte dela, foi assunta aos céus, elevada viva aos céus, e foi coroada rainha nos céus. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso. Apocalipse capítulo 12, que muitas vezes é mal interpretado, que fala da mulher com estrelas na cabeça, os próprios bons teólogos católicos vão dizer, não pode ser defendida a assunção de Maria através desse texto. Esse texto está falando da igreja e Jesus, não tem a ver com Maria sendo coroada, e nós respeitamos Maria, nós amamos Maria, amamos a história de Maria. Maria é bem-aventurada, Maria foi mãe do Salvador, nós aprendemos com a história de Maria. Quando lemos a história de Maria, é uma mulher que guardava, Lucas vai falar muito sobre Maria, fala que tudo que Jesus ensinava, Maria ouvia, guardava no seu coração e refletia, meditava. Maria é um exemplo para todas as mulheres, aprender a ouvir a Jesus, guardar no coração e ficar meditando. Nós temos o Magnificat de Maria, o Cântico de Maria, no início do Evangelho de Lucas, lindo, maravilhoso. Então Maria tem um lugar todo especial, mas em nenhum momento Maria foi assunta aos céus e se tornou rainha. É importante a gente entender isso, senão a gente está colocando a figura da preciosa, bem-aventurada, abençoada, agraciada Maria, num patamar que o Evangelho não coloca. No início de novembro de 2025, houve uma expectativa no mundo, porque a Igreja Católica estava para anunciar o que muitos católicos já ensinavam e continuam ensinando e pregando, que Maria também é salvadora, que ela é corredentora junto com Jesus. E foi um momento assim de muita tensão, porque o Vaticano iria pronunciar sobre esse assunto, e eles estavam dizendo, agora Maria vai ser reconhecida como salvadora. E aí nós tivemos uma bula papal, um documento oficial do Vaticano, em que eles disseram, Maria não é corredentora, Maria não é salvadora. E isso foi uma bomba para o contexto do catolicismo romano, porque muitos católicos, muitos padres, muitos doutores da igreja, muitos bispos, muitos professores ensinam que Maria é corredentora, até hoje ensinam. Muitos chamam esse Papa de um anticristo, pelo fato de não ter
afirmado que tradicionalmente na cultura popular se afirma, se ora e assim se faz. Que Deus ilumine a mente desse Papa, que o Espírito Santo sopre sobre os concílios do Vaticano que há de vir, para que seja consertada essas coisas que são coisas seríssimas. Somente Jesus é o Rei exaltado, e nós não temos uma rainha exaltada nos céus, mas isso faz parte da história da humanidade, tentar eleger uma rainha nos céus. Jeremias fala sobre isso. Mas então, voltando ao texto, quando o texto fala que Jesus foi assunto, elevado aos céus, e nuvens o cobrira, é para dizer, é o Filho do homem, é o que está coroado e exaltado. Mas o texto diz, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aí no versículo 9 ainda, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Deixa eu parar um pouquinho daqui, porque a nuvem cobriu a vista, a percepção de Jesus. A mesma nuvem que não deixara os discípulos verem mais Jesus, é a mesma nuvem que anuncia que Ele é Rei, não somente sobre os discípulos, não somente sobre Jerusalém, mas sobre todo o universo. E aqui agora a gente tem o contraditório, ou no mínimo aquilo que é tenso. Você não vê, mas Ele reina. E esse é o âmbito da fé. Nós não vemos a Jesus, nós não percebemos Jesus pelos nossos sentidos, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa audição, a nossa visão, o nosso tato. Nós não conseguimos comprovar a presença do Rei Jesus. Essa mesma nuvem que nos impede de ver, é a mesma nuvem que declara, Ele é exaltado. Então a pergunta é, por que você crê naquilo que você não vê? Por que você crê em Jesus como sendo o Rei? Por que você cantou que Ele é exaltado, o Rei exaltado? Por que você canta Rei dos Reis e Senhor? Por quê? Você não vê. E essa mensagem é importantíssima para um tempo em que uma visão materialista do mundo cresce de forma absurda, uma percepção de Tomé, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, para esse mundo extremamente materialista, que tentou na história negar o transcendente, o metafísico, aquilo que não está dentro da física comprovada. Como que você crê nisso? Que besteira você crê nisso. Talvez alguém pode dizer isso para você. Como que você acredita num Jesus que você não vê? Como que você diz que Jesus está no controle de todas as coisas, sendo que às vezes a tua vida vai de mal a pior? Como? Sabe por que você ainda acredita nisso? Porque o que aconteceu em Atos 2, que a gente vai ver mais para frente, te convenceu disso. O Espírito Santo te convenceu que Jesus ressuscitou ao 3º dia. O Espírito Santo te convenceu que Deus está no controle, mesmo que você não veja, mesmo que toda circunstância negue, Ele permanece no alto sublime trono do universo. O universo não está entregue ao caos, o universo não é um carro descendo a ladeira sem freio. Deus está no controle, mesmo que as suas percepções, os seus sentidos não consigam ver, comprovar, mas você crê, e você nem sabe porque você crê. E para quem crê, nenhuma prova é preciso. Agora, para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Para quem não tem esse testificar do Espírito Santo, você pode tentar apresentar todo tipo de prova, nenhuma prova será suficiente para quem não crê. Se não crê, as provas nunca serão suficientes. Mas a pessoa que crê, nenhuma prova se faz necessário. E não que não haja, é porque é algo de dentro para fora, que o ganhou, que o dominou. Por isso que você tem essa mania linda de teimar em viver, mesmo quando tudo dá errado.
Por isso que você não para, mesmo quando tudo desaba. Por isso que você acredita contra tudo e todos. Porque o Espírito Santo te convenceu disso. Porque Jesus está assunto aos céus, assentado à direita da majestade. Deus controla absolutamente todas as coisas, mesmo que você não o veja. Que coisa boa crer, saber que Jesus está dominando o universo, assentado sobre o alto e sublime trono. Logo depois, Deus concedeu essa experiência para um homem chamado Estevão. E esse Estevão, sendo ali apedrejado, esfolado vivo, antes de dar o seu último suspiro, o texto diz que ele viu os céus abertos, e uma cena que você não encontra em outro lugar. Ele viu Jesus em pé, à direita do trono. Você vai encontrar nas Escrituras a afirmação que Jesus está sentado à direita da majestade. A única vez que Jesus se coloca em pé é para receber um servo, uma serva, quando morre e vai ao seu encontro. Naquele momento, o Rei de todo o universo levanta do seu trono, abre os seus braços e diz: vem, Estevão, vem. E Estevão vê isso, para que você veja pelos olhos da fé. O Senhor continua dominando sobre a história, mesmo que tudo pareça desgovernado e caótico. Creia que Ele está dominando, controlando. Ele é soberano sobre a sua vida, apesar dos pesares, apesar de toda a confusão, de todos os desencontros. Ele permanece soberano. Amém. Tem uma canção que diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E olha isso. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas. Aleluias. E esse amor tão grande eleva-me. Tu és tremendo. Você pode dar uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso? Aleluias, glórias a Ti, Jesus. Oh, bendito Rei, bendito Rei. Estando eles com os olhos fitos no céu. Nossa, não saímos desse versículo ainda, né? Estando com os olhos fitos. Das 14 vezes que aparece a expressão um olhar fito no Novo Testamento, lembra que Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aparece 14 vezes essa expressão em todo o Novo Testamento, esse olhar fito. Só Lucas, dessas 14 vezes que aparece no Novo Testamento inteiro, ele usa 10 vezes. Então ele gostava dessa expressão. E o olhar fito tem a ver com um olhar concentrado, compenetrado, firmado, como se tudo à sua volta não importasse mais. Nós temos que ter o nosso olhar fito em Jesus, temos que ficar atento a Jesus. Mas aqui nós vemos que os anjos quebram isso, ou os dois varões vestidos de branco, que são anjos. Olha o que vai dizer o texto: e estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Dois varões. Lembra quando as mulheres foram até o túmulo procurar Jesus? Quem parece para elas? Dois varões, de roupinha branca. E elas conversam com aqueles dois varões. Esses dois varões estão conversando com aqueles
discípulos e discípulas, mais de 500, ou 500 que estavam ali. Vamos falar o que o texto fala, né? Por quê? Nós sabemos que são anjos, mas naquele contexto eles não sabem que são anjos. Nós sabemos porque o autor, ao descrever dessa forma, está nos informando: anjos estão ali. Poderiam ser 3, 4, 5, 1 milhão de anjos, mas Lucas, quando fala 2 anjos, lá no sepulcro de Jesus, 2 anjos aí. Mateus usa muito essa expressão de 2 cegos, enquanto os outros evangelhos falam de 1 cego. Apocalipse, quantos são as testemunhas que vão andar sobre a história? 2 testemunhas, porque o número 2 tem um significado muito importante na escrita do mundo hebreu. 2 significa testemunho inquestionável, confiável. Muito mais do que falar de algo quantitativo, é algo qualitativo. Está tendo um testemunho, e esse testemunho vai dizer o quê? Eu vou no outro versículo, não sai daqui hoje. Vai dizer o seguinte: e lhes disseram, esses 2 varões vestidos de branco: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém. Ou seja, imagine a cena, eles estão olhando para o alto. O estar com os olhos fitados é como se nada mais à volta importasse. Estou olhando para o céu, estou olhando para o céu. Aí os anjos: ei, olha para cá. Não. Os anjos nos estão ensinando os discípulos a negarem o céu e tirar os olhos de Jesus, não é isso? Mas está dizendo: isso que vocês viram e os seus olhos estão fitos lá, agora vocês vão fitar os olhos em outra direção também. Nós vemos, por exemplo, em Atos mais à frente, que quando Pedro e João chegam à porta do templo chamado Formosa, nós temos um coxo pedindo esmola, e o coxo olha para os 2 e diz assim: tem uma graninha aí? Sobrou alguma coisa aí do teu PF? Dá uma graninha, dá uma ajuda. O texto diz o quê? Que Pedro, fitando os olhos: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Esses anjos estão ensinando que Atos vai desenrolar. Você viu esse Jesus subindo de forma gloriosa? Ele volta, ele voltará. Enquanto isso, olhe atentamente para as pessoas à sua volta. Por isso que o texto diz: então voltaram para Jerusalém. Jesus ressuscitou, e agora? Ele reina, está no trono do universo, mas a mensagem é que ele voltará. Enquanto isso, olhe atentamente para as pessoas com quem você convive. Olha nos olhos, presta atenção nos coxos que estão próximos a você. Gente que todo mundo passa despercebida, porque já se acostumou a ver aquela pessoa naquele lugar. Gente que olha e talvez até julga aquela pessoa que está ali, e não para, e não olha. Nós nos acostumamos a distrair os nossos olhares de gente assim, dos coxos, dos incapazes, dos moribundos, dos feridos, dos flagelados, dos mulambos, de gente quebrada, gente ferida, gente que já não consegue andar, gente que anda com uma dificuldade. Tem gente que parece que vive aqui só com os olhos para cima, e esquece das pessoas que estão à sua volta.
esquece de olhar para aqueles que assim precisam do seu olhar atento. A gente se atenta para tantas coisas. Você quer ter um olhar atento a Jesus? Certa feita ele disse: que vocês me deram de comer quando eu tive fome, me deram de beber quando eu tive sede, vocês me abrigaram quando eu estava desabrigado, vocês me vestiram quando eu estava nu. Aí os discípulos: quando é que nós fizemos isso? Nós nunca te vimos nu, desabrigado, com fome, sedento. Aí Jesus fala: quando você fez isso a qualquer um dos pequeninos. Às vezes a gente pensa que pequenino aqui é só criança, né? Alcança as crianças também, mas pequenino ali é gente incapaz de fazer alguma coisa por si só. É gente que está começando a chegar na fé. São os pequeninos, essa é a linguagem usada ali. Sabe quando você olhou atentamente para essas pessoas e acolheu, e abrigou, e cuidou? Então, olhando nos olhos delas, você estava olhando nos olhos de Jesus. Isso aconteceu com Jacó. Jacó, separado do seu irmão Esaú, no val de Jaboque, quando Deus faz tudo aquilo na vida dele, o texto diz que quando Esaú olha no rosto de Jacó, ou Jacó olha no rosto de Esaú, acho que é Esaú que olha no rosto de Jacó, vê o rosto de Deus no rosto dele. Nós precisamos desse poder do Pentecostes que nos faz olhar para o nosso semelhante e ver Jesus no nosso semelhante, e ver a imagem de Deus quebrada, mas ali, e olhar atentamente. Então tire os olhos dessa vida escapista. O que é uma vida escapista? Você tenta escapar da realidade e fica só olhando para os novos céus e nova terra. Um dia eu vou morar no céu. Não, é aqui agora que você está vivendo. Presta atenção em tudo que está acontecendo. E o texto diz: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Esse monte Olival é o Monte das Oliveiras, tá? Monte das Oliveiras. E se você estudar na Bíblia, você vai perceber que Jesus tem muitas histórias no Monte das Oliveiras. Nós temos alguns irmãos que ainda têm o costume de orar nos montes, né? Lá em Minas, nossa igreja, a gente gostava de orar nos montes. Os jovens se reuniam, a gente ia para cima dos montes orar, cantar. A gente ficava ali vendo o sol nascer. Teve uma época que a gente estava tão assim, eu não sei se a gente foi em jejum. Em jejum com fome, às vezes você começa a ver coisas, né? E aí nós está lá, faminto, mas estava lá cantando. De repente, determinado horário, a gente olhou para o horizonte, na montanha, começamos a ver 2 chifres subindo. Nós nunca repreendemos tanto o diabo assim como aquela noite. Toca corinho de fogo, irmão, toca corinho de fogo. E tocou, repreendeu. Oramos. Depois nós percebeu que era a lua que estava. Verdade, não estou inventando não. Era a lua que estava ali fazendo um movimento, a gente achava que é o diabo, olha. Né? Mas estava lá orando no monte. Jesus gostava de orar no monte. Ah, pastor, então nós estamos errados em não orar no monte? Não, está tudo bem. E quem ora no monte? Está tudo bem também. Está tudo bem. Quem ora no monte vai orar. Toma cuidado, né? Toma cuidado. Tem cobra, tem bicho, né? Tem bandido, tem tudo isso. Mas nós temos igrejas que têm a tradição de orar no monte. E Jesus normalmente ia orar no monte, até porque lá tinha muito monte, né? Não tinha tanta coisa plana igual tem aqui. E um dos montes, Jesus mais vai no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras é o monte que Jesus mais se retirava para orar. E foi no Monte das Oliveiras que Jesus teve a pior experiência dele, no Jardim de Getsemane. O Jardim de Getsemane fica na base do Monte das Oliveiras, onde aconteceu sua traição. Mas no Monte das Oliveiras, Jesus está sendo assunto aos céus. E aqui está se cumprindo uma profecia. Deixa eu mostrar para vocês, agora eu encaminho para o término. Zacarias diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente.
Essa é uma profecia que um dia vai se cumprir plenamente na história. Mas quando Lucas relata isso aqui, ele está dando uma dica: Jesus voltará. Alguns acreditam que de fato ele vai voltar no Monte das Oliveiras, vai colocar o pé lá assim. Tem uns que tem uma leitura escatológica que Jesus vai colocar o pé lá. Mas não é uma questão geográfica que está sendo dita propriamente. Quando fala que vai abrir um caminho para o Oriente e para o Ocidente, está dizendo tudo aquilo que hoje separa vai acabar. E aí vai ter esse caminho pelo meio do Oriente e do Ocidente. Ali quando ele fala que vai colocar os pés de frente a Jerusalém, está falando do seu reino, do seu domínio, da sua glória. Então Lucas, quando coloca esse texto, narrando dessa maneira, os seus leitores estão lembrando de Zacarias, da profecia, dizendo: os nossos olhos viram aquele que um dia vai vir plenamente e estabelecer um novo reino, estabelecer e inaugurar a eternidade, novos céus e nova terra. Olha como um texto que aparentemente passa tão despercebido, tem uma riqueza tão grande aos nossos olhos. Aí diz o versículo 12: então voltaram para Jerusalém, voltaram para o lugar da promessa, voltaram para o lugar onde o Espírito foi derramado. 120 foram, 380 ninguém sabe onde foi, mas 120 foram para Jerusalém. Os 380 viram tudo isso, mas cada um foi viver a sua vida. Os 120 discípulos permaneceram em Jerusalém. E aí a gente vai ver cenas do próximo capítulo de Pentecostes, não é hoje. Vem aqui, pessoal do louvor, vamos ter um tempo de oração agora. De tudo que eu falei, eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito desse Jesus que é soberano, é glorioso, reina, está no céu controlando a história de todos e de tudo. Mas talvez você às vezes se sente abalado, abalada, porque você não vê o que você gostaria de ver. Guarde uma coisa: a geração que mais viu foi a que mais negou. Foi a geração do deserto, no tempo de Moisés. Viram muitos milagres, e foi uma geração toda que praticamente morreu no deserto. Então a questão não é o que você pode ver, mas é o que você pode crer. Então que essa noite você diga: Senhor, eu quero crer mesmo que eu não veja, eu quero crer mesmo que a oliveira minta, eu quero crer mesmo que o gado no campo não dê a sua cria, eu quero ver mesmo que as árvores não dêem o seu fruto, eu quero ver, eu quero crer mesmo que tudo aquilo que eu gostaria que fosse não é. Ajuda-me a crer, ajuda-me a crer. O versículo inicial que a Lu leu para a gente, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O texto não está dizendo que as calamidades vão deixar de existir, mas está dizendo: as calamidades passam. E enquanto a calamidade não passa, o sofrimento, a dor, a perda, o luto, a dúvida, seja lá o que for, a solidão, a carência, enquanto isso não passa, que vai passar, como é que você vai passar? Passe crendo que Jesus está no controle de todas as coisas, passe crendo que Ele está assunto aos céus, à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Mesmo que você não veja, creia, ou fale para Deus: Deus, eu não consigo crer, eu sou alguém que fico condicionando a vida e o crer no acontecer, no palpar. Eu só consigo ver o Senhor quando as coisas dão certas para mim. Quando algo dá certo eu consigo te ver, quando dá errado eu fico duvidando, talvez o Senhor me abandonou, talvez o Senhor está cuidando de gente mais importante do que eu. Eu só consigo te ver, eu só consigo te reconhecer quando tudo acontece da forma que eu gostaria que acontecesse. Quando não acontece, eu descreio, eu me perco,
eu fico desesperançoso e até desesperado. Eu não quero mais ser assim, acontecendo ou não acontecendo, favorável ou desfavorável, não importa, Senhor. Eu quero, de todo o meu coração, Senhor, crer que o Senhor ressuscitou, mas que o Senhor reina e também voltará. Pare de ficar tentando escapar do aqui e agora, olhando para o céu. O céu não é para você olhar para escapar da terra. O céu é para você olhar e ter referencial de como agir no aqui e agora. Está na hora de você olhar fito para algumas pessoas que você está desviando os olhares há um bom tempo. Quais são as pessoas que você está desviando o olhar? Talvez lá no teu ambiente de trabalho, ambiente acadêmico, de escola, de lazer. Quais são as pessoas que você às vezes desvia o caminho para poder não se encontrar e fitar o teu olhar nessas pessoas, ou não querer ser fitado com o olhar delas para você? Talvez não esteja nem tão distante, esteja na sua casa, com quem você convive, com quem é do seu próprio sangue. Quem é a pessoa que você vai ter que sair daqui e olhar nos olhos dela? E olhar nos olhos dela. Se ela não quer olhar para os seus olhos, é outra história. Se ela desviar o olhar, é uma outra história. Mas de você não ter mais em si razões de distrair desses olhares. Quem são essas pessoas? Senhor amado, louvado e bendito seja o teu nome, Rei exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, assunto aos céus, que governa a história de forma tão magnífica, que está sentado no trono do universo, e não apenas no trono de um país, no trono de uma denominação, mas no trono do universo. Amado Rei, bendito Rei, fala isso para Ele. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Tu és o meu Rei, reina sobre a minha história, reina sobre a minha família, reina sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, reina sobre os meus pais, reina sobre os meus negócios, reina sobre os meus sentimentos, reina sobre os meus pensamentos. Esse meu pensar tão desgovernado, tão bagunçado, tão esquisito, estranho, reina sobre o meu pensar, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver, reina sobre as minhas emoções, reina, Senhor, sobre essa igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua bendita vontade, que seja feita na terra como é feita nos céus. E volta logo, Jesus. Maranata, ora vem sem demora, Jesus. E enquanto o Senhor não vem, nós olharemos atentamente para os coxos à beira do caminho, para os desvalidos, para os impróprios, indignos, para os feridos, os marginalizados, e até mesmo para aqueles que se acham muito, se acham bons, poderosos, suficientes. Nós olharemos atentamente para que o teu olhar fite o olhar dessas pessoas através do nosso olhar. Queremos te ver no rosto das pessoas, independente do que elas estejam vivendo e quem são. Aleluias. Aleluias. Amém.